Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Cruzeiro vence o São Paulo, mas com um gol irregular e sem dar um chute a gol. Sim, isso aconteceu. Mesmo assim, o Tricolor teve problemas e a gente precisa falar sobre tudo isso. Escalação, substituições, enfim. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É impossível a gente tirar a arbitragem do contexto da análise do jogo, porque ela definiu o placar. A gente está falando de um gol que o São Paulo sofreu com 3 minutos de jogo, num gol contra do Rafinha. E aí você pode se perguntar, como assim, Chico? Como que um gol contra foi irregular? Pois bem, justamente algo que o São Paulo sofreu na pele quando teve um gol a favor no Morumbi, num clássico contra o Palmeiras, em que o gol acabou sendo invalidado por conta de um impedimento do Miranda, que acabou atrapalhando ali o gol contra do Gustavo Gomes, que empurrava a bola para a rede naquele momento. Dessa forma, a gente analisa o gol do Cruzeiro, em que há um cruzamento e o volante Machado vai jogar a bola. Ele está em posição de impedimento e ele vai jogar a bola. Antes que ele jogue a bola, o Rafinha cabeceia para o fundo do gol, do próprio gol, e acaba fazendo o gol contra. Mas ora, o Rafinha só cabeceia a bola para o gol, tenta jogar a bola, joga a bola, porque ele percebe um jogador do seu lado, em que ele está marcando, e que está, como diz a regra, fora de jogo, em posição de impedimento. E ele não pode ser punido, como bem diz a regra, apenas por estar em posição de impedimento. Ele precisa participar do jogo. E como você participa do jogo? Ou interferindo no jogo, tocando a bola, ou interferindo no adversário, que foi exatamente o que o Machado fez. Porque o Rafinha só joga a bola porque percebe a presença desse jogador que está em impedimento para tentar jogar a bola no cruzamento que vem para a grande área. Então assim, não tem nada que me diga que esse gol deva ser validado. Eu até admito passar no campo, porque o assistente, muitas vezes, o lance é difícil e tudo mais, daqui a pouco nem entendeu como impedimento e tal. Agora nós temos o VAR, né? Nós temos o VAR para analisar com todas as câmeras e mais do que isso, como trata-se de um lance interpretativo, um caso raro de um impedimento interpretativo, para saber se esse jogador interferiu ou não na ação do Rafinha, o mínimo que eu esperava era chamar o árbitro para revisão. Porque aí o Ramon Abate Abel poderia analisar no monitor e perceber, né, pelo menos na minha avaliação, que o Machado ali interfere na ação do Rafinha e, portanto, o gol seria anulado, seria invalidado. Não foi, o São Paulo saiu atrás do placar, atrás do marcador pelo terceiro jogo consecutivo contra o Palmeiras, jogando em casa, contra o Atlético Paranaense, em casa, virou a partida e agora contra o Cruzeiro não conseguiu virar e aí causou um prejuízo sério. O Cruzeiro venceu por causa disso? Eu acho que dá para dizer que sim, porque depois disso o Cruzeiro não deu um chute a gol. O Cruzeiro, que voltou a vencer depois de alguns jogos, estava também numa necessidade de vencer, não conseguiu finalizar uma bola no gol. O Rafael não fez uma defesa. No scout aqui do jogo, o São Paulo teve 69% de posse de bola contra 31% do Cruzeiro. E até aí, tudo bem. Vários vencedores da rodada e é muito natural você conseguir vencer um jogo mesmo sem ter a posse de bola maior, mas isso indica muito do que foi o jogo, né? Em que o São Paulo dominou pelo menos o volume das ações. Mas aqui, finalizações, esse número me chamou a atenção. 14-6 para o São Paulo. 14-6 em finalizações, 8-0 de chutes no gol. 8-0. Resultado final, 1-0 Cruzeiro. Isso é o futebol. Só que é difícil eu dizer aqui que o Cruzeiro pelo menos foi eficiente, foi competente. Não foi, né, gente? Não foi. O Cruzeiro teve o benefício de um gol irregular que foi validado a seu favor. E aí o São Paulo, que teve vários problemas, eu vou falar sobre eles agora, não conseguiu reverter o placar, saindo atrás do marcador com 3 minutos de jogo. Então, não consigo dizer, e olha que eu sou assim, muito tranquilo nesse aspecto, eu tiro a arbitragem muitas vezes de contexto, porque às vezes tem um erro de arbitragem, mas tem 90 minutos para você recuperar, para você, sabe? Nesse caso, gente, não tem muito o que dizer. O gol, ele determinou o resultado do jogo, determinou o placar. Porque o Cruzeiro nada fez depois disso e foi muito cedo a ponto do São Paulo não conseguir reverter. Então, assim,
teve uma interferência clara da arbitragem. Mas vamos lá, vamos falar de bola, vamos falar de futebol. O Cruzeiro não fez algo para merecer a vitória e o São Paulo teve alguns dos velhos problemas. Primeiro que eu não entendi a escalação com o Alisson, substituto do Luciano. O Luciano não entrou bem. O Luciano, em alguns momentos, eu acho que, né, você tem que dar uma baixada na bola dele, né, porque ele realmente... não sei se tem uma questão de negociação aí, como se falou do Al Nassr, que mexeu com a cabeça dele, mas o Luciano, que é um cara super querido pela torcida, identificado com as cores do São Paulo, mas ele às vezes, o estrelismo dele, sei lá, às vezes ele acha que ele joga mais do que ele joga. E aí entrou no jogo, não sei se incomodado com a reserva, e aí não conseguiu jogar, deu aqueles piti dele e tal, tudo mais. E aí o Alisson foi o cara escolhido, não para ser o parceiro do Calleri, porque na verdade foi um sistema todo para que o Calleri ficasse cada vez mais isolado lá na frente. E aí o Calleri fica lá sozinho, tentando receber alguma assistência, alguma aproximação, alguma chegada, e não acontece. O Alisson é um cara que corre, se desdobra, acho que é um cara esforçado, mas não tem a qualidade técnica, muito menos para ser um segundo atacante. O Wellington Rato é um cara que assim, já foi super importante na temporada, na bola parada, em algumas finalizações, mas também acho que faltou muito dele, né? E aí a gente vai para o meio campo. O Michel Araújo está fazendo muita falta e o escolhido da vez tem sido o Rodrigo Nestor. Meu Deus do céu. Aí você tem uma bola, no primeiro tempo ainda, em que o Calleri dá um cabeceio maravilhoso, assim, obrigando o Rafael Cabral, que foi o nome do jogo, para vocês terem uma ideia da tônica da partida, né, de como o São Paulo acabou agredindo mais, tendo mais a bola, criando mais, finalizando a gol, resultado 1-0 Cruzeiro, por conta de um erro de arbitragem. Aí o Calleri vai lá, obriga o Rafael Cabral a fazer uma defesa espetacular na volta, o Rodrigo Nestor, a bola cai no pé dele, ele é canhoto, de frente pro goleiro, o goleiro tá, tipo assim, se recuperando ainda, voltando, deitado, completamente batido, e o Nestor chuta, não chuta, né? Não chuta. Sei lá o que ele faz, e aí facilita a defesa do Rafael, que joga para escanteio. Mas assim, jogador profissional, eu tenho o maior cuidado, porque assim, eu já bati no Nestor, aí o Nestor vai lá, faz um grande jogo, faz um golaço, é um cara que quer dar certo, é um cara que é da base, é um cara... Mas, cara, como é difícil. E aí, quando ele tem a responsabilidade de assumir ali o meio-campo, de assumir a armação do time, ele não consegue, cara. Ele não consegue. Eu não sei o que acontece. Então, assim, o Nestor foi mal. Gabriel Neves fez muita falta, né? Porque, embora o Mendes, que, né, mais uma vez o Dorival, né, que disse que precisava dar uma olhada pro Mendes, né, porque não estava dando chance para ele jogar. Aí ele testou o Luan recentemente. O Luan... sei lá o que acontece, né? Eu sou um defensor do Luan, mas tá difícil. Aí o Gabriel Neves, que tá sendo o cara do time no meio campo, forçou um terceiro cartão ali, tá suspenso hoje, não jogou, aí tem o Paulo Maia, e aí o Mendes, e aí o Nestor, que, né, seria o cara responsável pela articulação, não consegue corresponder. Bom, aí no segundo tempo, né, gente, com essa pressão, com essa posse de bola, o Dorival empilhou atacantes, né? E eu nem julgo nesse aspecto, porque é assim, você tá perdendo o jogo, você tá vendo que o adversário tá fazendo cera, tá recuado, tá tentando, né, segurar a onda lá atrás. Cara, você vai pra cima, você vai tentar de alguma forma. Ele fez isso contra o Coritiba e empatou o jogo nos minutos finais com a entrada do Marcos Paulo, inclusive, que entrou, inclusive, no lugar do Caio Paulista, lateral, que não gostou muito. Mas aí entrou o Rodriguinho, que eu acho que é um jogador que tá merecendo espaço, tá difícil, né, porque o jogo hoje, o cenário não favorecia, mas o Rodriguinho é um jogador que talvez mereça mais espaço do que o Nestor. Que o Nestor, assim, cara, não dá pra gente dizer que o Nestor não teve chance. Não dá pra gente dizer que o Nestor não teve oportunidade no São Paulo. Pelo amor de Deus. Ele jogou 150 jogos. Então, assim, eu acho que a gente já sabe o que o Nestor vai dar. Já sabe. Ele pode entregar em alguns momentos, porque ele tem qualidade técnica e tal, mas, assim, a gente sabe o limite dele. Ele não vai entregar mais que isso. Não vai. Então, assim, já sabemos o que o Nestor pode dar. O Rodriguinho ainda não. Então, sim, vai no Rodriguinho, cara. Que o Rodriguinho tem entrado bem, depois entrou o Juan, o Luciano, como eu disse, na do Alisson, né? Começou a ficar meio bravo, aquela coisa toda. E foi isso. E o jogo se desenhou dessa forma, com o Cruzeiro segurando um resultado conquistado a 3 minutos com um gol ilegal contra
E o São Paulo martelando, buscando um empate, mas de novo sofrendo porque tomou um gol muito cedo e aí tentou o resgate, né? Tentou a recuperação ao longo da partida e obviamente enfrentou dificuldades porque o Rafael Cabral é um baita de um goleiro e também porque o São Paulo peca em alguma qualidade, né, maior ali no último terço para poder finalizar. Não fosse o Caleri ali, né, se desdobrando como sempre, fazendo pivô, cabeceio, aquela coisa toda, o São Paulo pouco conseguia criar. E uns chutes do meio da rua, assim, na lua e tudo mais, mas difícil. A gente se pergunta muito onde pode chegar esse São Paulo do Dorival. Muitos torcedores me perguntam isso. Eu acho que a gente, aos poucos, está chegando à conclusão de que é um time que vai oscilar, que pode ser que, assim, classifique na Copa do Brasil, que eu acho muito difícil, porque vai pegar o Palmeiras. Na Sul-Americana, acho que é um título que pode se, digamos assim, se mostrar como algo provável, como algo possível. E no brasileiro, irmão, é meio de tabela, buscando um G6, aquela coisa toda, porque ainda tem muito campeonato e tal, mas assim, que o São Paulo caia na realidade. Talvez o jogo do São Paulo seja realmente a disputa, o campeonato, seja realmente contra o Cruzeiro. Os dois ali estão muito próximos na tabela. Não é uma disputa de título, não é uma disputa de rebaixamento, é uma disputa de Sul-Americana quase Libertadores. É isso que os dois vão disputar. E é por isso que o resultado de hoje era importante você pelo menos pontuar. Não deu. Por conta da incompetência do São Paulo, mas também por conta da arbitragem. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!